Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tuberculose, né? A tuberculose, do ponto de vista do contexto atual, é que a tuberculose tornou-se uma doença importante a partir de 2015. Não sei se a gente pode dizer graças ou se é uma coisa ruim, né? Mas é por motivo do HIV. Como que pessoas com HIV estavam pegando muita tuberculose e pessoas com HIV têm gente rica, e quando tem gente rica no meio das coisas, começam a desenvolver todos os tipos de tratamento, né? Então a OMS começou a colocar metas de extinção de tuberculose a partir de 2015. E por causa disso, começou a ter vários exames, testes, e teve uma melhora em relação a pesquisas em relação à tuberculose, né? Tanto que apareceu o Gene Expert foi recentemente, né? Embora tenha começado em 2012, mas disponibilizado amplamente mesmo, foi mais ou menos por aí em 2015, assim como o teste de IGRA, que atualmente a gente faz na Secretaria de Saúde mais PPD, né? Que é o teste subcutâneo, mas também nas redes particulares hoje tem o teste sanguíneo rápido de contato com gente com tuberculose chamado IGRA. Aqui mostra em relação ao risco de adoecimento, né? A gente sabe que gente de rua, né, vivendo na rua, tem 56 vezes risco de você pegar a doença. Com HIV, 28% vezes mais, né, risco de pegar. Então é por causa disso que a gente começou a ter mais desenvolvimento. Pessoas privadas de liberdade, que é prisioneiro, 28 vezes mais, e indígena, 3 vezes mais. Perceba que, tirando o HIV, tudo é associado à pobreza, né? E por causa desse protocolo novo, atualmente o último protocolo que saiu é de 2019, né? Mudou muita coisa em relação a 2017, tá? O protocolo. A gente sabe que é interessante saber que a gente tem rastreio até para pessoas que têm diabetes mellitus, tá? Então, pessoas que têm diabetes mellitus, teoricamente, você deveria fazer o rastreio para infecção latente de tuberculose pelo menos uma vez. Eles falam que não é indicado fazer a investigação, né, com PPD, com IGRA, para qualquer um, mas a partir do momento que colocou diabetes mellitus como indicação de você fazer rastreio, para mim é para fazer para qualquer um, né? É difícil você encontrar gente que não tem diabetes, pelo menos a metade dos nossos pacientes vai ter, né? Tirando o fato de outras indicações que antigamente também tinha, né? Pessoas com HIV, pessoas com contato com TB pulmonar e laríngea prévio, né, pessoas com problemas pulmonares graves, como silicose, pessoas que estão imunossuprimidas por motivo de tratamento mesmo, corticosteroide, isso tudo antes tinha. Agora entrou até pessoas com diabetes mellitus e pessoas que têm tabagismo maior do que um maço por dia. Além de profissionais de saúde, né, a gente também deveria fazer em algum momento esse rastreio, tá? Então, o rastreio de infecção latente está sendo agora sugerido para quase todo mundo, em outras palavras, ok? E a gente, para fazer um rastreio de contato, não necessariamente doença, tá? A gente considera como sendo infecção latente, né? A pessoa que teve contato com tuberculose tem risco de você desenvolver. Pessoas que têm um teste de tuberculínico, né? Que a gente faz na subcutâneo, ou IGRA, né? Positivo. Esses exames têm um pouquinho de diferença, tá? Além do preço, né? O IGRA é muito mais caro do que a prova tuberculínica. A prova tuberculínica, o PPD mesmo, que você faz subcutâneo, é uma prova muito mais barata. No entanto, é uma prova que você necessita de alguém que consiga ler aquilo. Porque você faz subcutâneo, você vai ter que medir o tamanho que formou em relação ao caroço do local que você infundiu o PPD, né? Então, muitas pessoas faz essa mensuração errada. Parece até engraçado dizer que isso é um treinamento difícil, porque na realidade é você só medir o diâmetro maior. Mas, infelizmente, para uma população pobre, isso é um treinamento difícil. Às vezes, as pessoas que estão lá para poder fazer essa mensuração e visualizar, né, a lesão, dependendo da região onde você vai, essas pessoas não têm nem ensino fundamental direito, né? Então, realmente é classificado isso como sendo treinamento difícil. Já em relação à IGRA, é só coletar sangue e ponto final, né? Então, na realidade, você só precisa do laboratório mesmo.
Não precisa de uma pessoa para poder ler e medir a lesão que é feita como na prova tuberculínica. A grande vantagem, na realidade, de ter inventado a IGRA, na realidade, é porque a IGRA você não torna positivo por motivo de vacina. Então, pessoas que receberam vacina na prova tuberculínica até 10 anos de idade, né, 10 anos depois de você receber a vacina, e todo mundo é obrigatório você receber vacina, ela pode vir positivo só por motivo de vacina na prova tuberculínica. Já o IGRA, ela só vem positivo se realmente for Mycobacterium tuberculose. Não só ela é específica em relação à vacina, mas também para outras micobactérias. Vai que a pessoa tem outra micobactéria, Mycobacterium avium, né, que não é exatamente Mycobacterium tuberculose. No caso de prova tuberculínica, infelizmente vai vir positivo. No caso de IGRA, não vai vir positivo. Qual é o bom e o ruim ao mesmo tempo do IGRA? Que além de caro, né, que é ruim, ela também tem um fator que ela vai negativar. A prova tuberculínica não se negativa, já o IGRA posteriormente pode negativar. Então, para teste seriado, não é muito interessante, né? Para a gente ficar vendo se o paciente vai positivar em algum momento, a prova tuberculínica é superior. Você faz de forma seriada para ver se em algum momento o paciente torna-se positivo. Isso, no caso de IGRA, não é muito recomendado fazer, porque a IGRA pode tornar-se negativo depois de algum tempo, ok? Em pacientes que a gente faz a procura ativa de tuberculose ativa, agora não é tuberculose latente, tá? Em caso de tuberculose ativa, continua sendo 3 semanas de tosse. No protocolo anterior estava descrito também 2 semanas de tosse em pacientes que estão em regiões de risco, né? Como sistema prisional. Então, no sistema prisional, antigamente a gente falava que 2 semanas de tosse era suficiente. Atualmente, no novo protocolo só está descrito dessas 3 semanas de tosse, mas eu continuaria investigando tuberculose mesmo sendo só 2 semanas de tosse em pacientes em sistema prisional, ok? Além dessas 3 semanas de tosse que todo mundo deve fazer Gene Expert, né? Também a gente tem a possibilidade de procurar em pacientes que tenham febre vespertina e sudorese noturna. Sudorese noturna é uma consequência da febre vespertina, e pacientes com perda de peso. Esses pacientes a gente deve procurar por tuberculose ativa. E na procura de tuberculose ativa, antigamente a gente utilizava muito o BAR. Hoje a gente não utiliza mais o BAR por motivo de diagnóstico. Por motivo de diagnóstico, hoje a gente utiliza mais o Gene Expert, que é teste rápido do DNA da tuberculose. Qual é o problema do Gene Expert em relação ao BAR? Porque o Gene Expert positiva, mesmo que a tuberculose esteja morta. Então, por exemplo, se a gente fizer o tratamento com o HIP, né, direitinho, tratar o paciente direitinho, e o paciente estiver negativado do ponto de vista da bactéria, Mycobacterium tuberculose, mesmo assim o Gene Expert pode vir positivo, porque o Gene Expert só detecta o DNA da tuberculose. Então, por mais que você consiga matar a bactéria, se você tiver o DNA lá fragmentado na boca do paciente, escarrando o DNA fragmentado que já está morto, tuberculose já morta, mesmo assim o Gene Expert vem positivo. Daí, ainda não foi extinta o BAR, porque o BAR é um marcador muito importante para a gente saber se o paciente é bacilífero, ou seja, passa tuberculose para as outras pessoas. Então, para uma rastreio e investigação dos pacientes, do ponto de vista se o paciente ainda passa a bactéria para as outras pessoas, ou do ponto de vista de controle de tratamento, o BAR é a única opção que a gente tem até hoje, embora a sensibilidade dela é de 60% a 80%, então ela tem uma sensibilidade baixa. Já o Gene Expert tem uma sensibilidade de 90% a 100%, e só uma amostra. O BAR, a gente precisava de 2 amostras. O Gene Expert, somente uma amostra no pronto-socorro mesmo é o suficiente. Então, ela tornou-se um teste de rastreio para os pacientes, né, com tuberculose, só que a gente não sabe se essa tuberculose ainda está viva ou morta depois do tratamento.
Claro que antes do tratamento, a gente acha, né, pelo menos, que seja viva. Então, a gente já pode pensar em fazer tratamento. Antigamente, a gente dizia que a tuberculose a gente fazia diagnóstico com 2 de 3 critérios. Então, 2 de 3 critérios era critério clínico, se clinicamente é tuberculose, né? Ou seja, tem perda de peso, tosse crônica ou sudorese noturna com febre diurna. Critério laboratorial, que é você ter o BAR positivo. E critério radiológico. Tinha esses 3 critérios e a gente só precisava de 2. Em outras palavras, a gente não precisava de BAR para fazer diagnóstico de tuberculose. Só precisava de critério clínico e radiológico. Você já podia dizer que o paciente tem diagnóstico de tuberculose e começar a fazer o tratamento de tuberculose. Se o seu hospital estiver disponível o GeneXpert, fica mais difícil da gente considerar de fazer o tratamento sem o resultado do GeneXpert. Até mesmo que o GeneXpert já fica pronto em 2 horas e ela tem uma sensibilidade beirando 100%. Se ela tem uma sensibilidade beirando 100%, não tem por que a gente fazer o tratamento com GeneXpert negativo, né, do ponto de vista lógico atual. Claro que em várias situações, infelizmente, ainda tem momentos que o nosso hospital fica sem GeneXpert. Se o seu hospital está sem GeneXpert, 2 de 3 critérios, você já pode pensar em começar a fazer o tratamento considerando o paciente como sendo tuberculose. Igual em tratamentos de outras bactérias. A gente também, outras bactérias, a gente não faz tratamento empírico. Se você acha que aquilo lá possa causar risco à população geral e risco à vida do paciente, a gente pode começar o tratamento. E deve começar o tratamento, por exemplo, se o paciente estiver com critério de sepse. Se o paciente estiver com critério de sepse, o seu principal diagnóstico seja tuberculose, a gente deve fazer o tratamento com HIP, mesmo sendo 2 de 3 critérios, né? Claro que nesses casos a gente faz a cultura para tuberculose também, ok? E na média a gente sabe que um paciente que a gente deixa de diagnosticar são 15 pacientes a mais de tuberculose. Então, por causa disso, é importante a gente tentar fazer o diagnóstico de tuberculose o mais rápido possível e custe o que custar. A precaução para esses pacientes é precaução para aerosóis, igualmente da Covid, né, que a gente tem que utilizar a N95 para a gente que é profissional de saúde, máscara cirúrgica para o paciente e colocar o paciente de isolamento. Né. Então, aqui o BAR, a gente já tem 2 amostras com sensibilidade 60%, mas é extremamente útil para controle, né, do paciente. E o GeneXpert, uma amostra para adulto é de 90% a 100% de sensibilidade. Para criança, ela tem uma sensibilidade de 60%, mas infelizmente para criança, nenhum exame tem uma sensibilidade alta, tá? Isso é por causa disso que para pacientes lá na pediatria, eles sofrem bastante fazendo até um score de risco de ter tuberculose para começar a fazer o tratamento. Mas o GeneXpert não tem uma sensibilidade boa para criança. Para gente que trata adulto, é uma mil maravilhas. Ok? Além disso, o GeneXpert tem um ganho que ela detecta resistência à rifampicina em 95% dos casos. E isso é importante para a gente pensar em fazer a terapia. E por mais que a gente saiba que o GeneXpert não seja para controle, neste aspecto é interessante você utilizar o GeneXpert para controle. Como assim? Você faz o tratamento por 2 meses, né, aquele dose de ataque de HIP para os pacientes, e mesmo assim o BAR veio positivo. A gente sabe que o GeneXpert vai vir positivo mesmo que o tratamento seja correto, mas é importante você fazer GeneXpert nesse momento para ver se o paciente não desenvolveu resistência à rifampicina. Então, é um teste rápido para você saber a resistência à rifampicina. Por esse motivo, também é válido você utilizar o GeneXpert no controle, caso você ver que o paciente tem uma persistência de BAR positivo. Ok? Então, por mais que detecte bacilos mortos, talvez você possa utilizar em controle nesses casos. Né? Aqui está o fluxograma atual em relação à tuberculose. Se você suspeita tuberculose pulmonar ou laríngea clinicamente, você deve realizar o teste rápido, que é o GeneXpert, né? Esse TRMTB é o GeneXpert, ok?
Se o paciente for HIV positivo, imunossuprimido, você já deve fazer a cultura, ok? Até mesmo que o paciente que tenha suspeita de tuberculose normalmente também tem suspeita de HIV, que é perda de peso, sudorese noturna com febre diurna, né? Isso aí a gente também faz procura de HIV. Então, quem procura tuberculose deveria também procurar HIV junto, teste rápido de HIV. Se deu HIV positivo, você já deve realizar de cara, junto com o GeneXpert, a cultura para tuberculose. Perceba que agora a cultura é obrigatória para quase todo mundo. Se aqui nesse momento você não fizer cultura, por exemplo, que o paciente for HIV negativo, você deve realizar a cultura se o paciente tem o GeneXpert positivo com resistência à rifampicina é cultura. GeneXpert positivo mesmo com resistência à rifampicina negativa, você realiza a cultura do mesmo jeito. E por mais que o GeneXpert tenha não detectável, se o paciente tem sintoma sugestivo e mantém sintoma sugestivo, também você faz cultura. Em outras palavras, faça cultura. Né? Atualmente, eles estão pedindo para fazer cultura quase para todo mundo. O único caso que você não faça cultura, na dúvida, faça cultura, né? Caso você não tenha HIV e você deu o GeneXpert negativo e o paciente acabou com sintomas durante a internação sem fazer o tratamento para tuberculose, então foi excluído o diagnóstico de tuberculose, você não precisa fazer GeneXpert, ou nem, não precisa fazer cultura. É o único momento que você não faz cultura. Mas na dúvida, atualmente falam para fazer a cultura até para saber teste de sensibilidade. Isso mudou bastante do 2017 para 2019, justamente porque agora a nossa meta é mais do que 90% de cura de todos os pacientes que têm a tuberculose. Como que a meta mudou? A gente vai ter que fazer um diagnóstico muito mais agressivo pelos protocolos atuais de tuberculose, né? Esse aqui são sinais de tomografia. Então, agora está ficando bastante chique, né? Não é simplesmente radiografia como antigamente. É recomendado você até fazer a tomografia. Se você mostrar que a radiografia não foi conclusiva para tuberculose, você deve fazer a tomografia para esses pacientes. E a tomografia tem sinais de sugestiva de tuberculose ativa. Se o radiologista descrever para você cavidade de paredes espessas, tem que estar escrito que a parede é espessa, tá? Porque se a parede for fina, né, cavidade com parede fina, provavelmente é sequela de tuberculose, e não tuberculose ativa. Então, cavidade com parede espessa, nódulos, ou seja, paciente que parece câncer também é uma tomografia sugestiva de tuberculose, né? Nódulos centrolobulares com distribuição segmentar, nódulos centrolobulares confluentes, consolidações, como se fosse pneumonia comum, né? Espessamentos de paredes brônquicas, aspectos de árvore em brotamento, isso aí acontece em pneumonia bacteriana também, tá? Mas mesmo assim é sinal sugestivo de tuberculose ativa, massas, assim como câncer, né? Teria massa, mas também é uma imagem sugestiva de tuberculose ativa e bronquiectasias. Tudo isso, sinais sugestivos de tuberculose ativa, tendo GeneXpert positivo, você vai ter que considerar como sendo tratamento mesmo. Tá certo? Existe vários tipos de tuberculose, né? Tuberculose pulmonar é o mais comum, mas pode ser que o paciente esteja com tuberculose disseminada. Nesse caso de tuberculose disseminada, a gente chama de tuberculose miliar, onde você tem um infiltrado intersticial no raio-x de tórax ou na tomografia de tórax, né? No caso de tuberculose miliar, quando tem essa radiografia difusa, a chance de você ter um BAR positivo diminui significativamente e fica mais difícil do paciente disseminar também a tuberculose para as outras pessoas. No entanto, nesses pacientes, 35% dos casos você vai ter acometimento hepático, 30% dos casos você vai ter acometimento cerebral, e em pouquíssimos casos você vai ter acometimento de pele também. Se você tiver acometimento de pele, graças a Deus fica mais fácil de você fazer diagnóstico, porque é você tirar um pedaço desse pele, da lesão, disso aí e colocar para cultura e BAR, né? Então, e GeneXpert. Então, isso vai fazer com que você tenha facilidade de fazer o diagnóstico, se aparecer na pele do paciente. Se não aparecer na pele do paciente, talvez você vai precisar de fazer até no líquor do paciente, em 30% dos casos, se o paciente tiver cefaleia crônica, ou o paciente tiver rigidez nucal crônico, e esses pacientes também vão cronificar, tá? É como se fosse meningite crônica, esses pacientes, né?
E a gente tem que ficar muito preocupado em relação ao fígado do paciente, até em relação ao tratamento. Lembrando que RIP, ou RI, né, que é a rifampicina isoniazida, é extremamente hepatotóxico. Então, em tuberculose miliar, que é o caso que a gente pega em pacientes com box de emergência UTI, por exemplo, né, provavelmente vai ser difícil a gente fazer o tratamento de primeira escolha pelo acometimento hepático do paciente. Pelo menos 1 a cada 3 pacientes vai ter acometimento hepático, 1 a cada 3 pacientes vai ter acometimento neural, né? Então, em pacientes graves de tuberculose que você vai pegar no box de emergência, você tem que ficar atento em relação à função hepática do paciente e talvez a possibilidade de colher líquor para esse paciente. De tuberculose extrapulmonar, onde o BAR costuma vir mais negativo, né, mais chances de vir negativo, disparadamente o mais comum é a tuberculose pleural, principalmente para aquelas pessoas que não são imunossuprimidas. Para esse paciente, o ideal é você fazer adenosina deaminase, ADA. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de fazer isso no Hospital Regional Leste, né? Hospital da Região Leste, Hospital Regional do Paranoá. Não tem no nosso hospital, mas em hospital particular a gente consegue fazer. E na maioria das vezes no hospital particular não é coberto por convênio, tá? Então, infelizmente, o paciente vai ter que pagar. Mas também não é tão caro assim, não. Tem sensibilidade de 91% a 100% dos casos, tá? Para líquido pleural. Então, se você tem tuberculose pleural e tem derrame pleural, você faz a punção, pega o líquido e faz a ADA. E isso é o padrão ouro para você fazer o diagnóstico. Por quê? Porque a cultura de escarro em tuberculose pleural, a sensibilidade é só 50%, 1 a cada 2 pacientes somente vai ficar positivo, né, na cultura do escarro. Cultura do líquido, também pleural, é de 15 a 90%. Qual é a diferença do 15 e 90%? 15 se o líquido for transparente, se você colher o líquido torácico e aparecer transparente, né, ou aquele líquido, na verdade, parecendo urina, né, aquele líquido meio amarelado, normal, de líquido pleural, provavelmente só vai vir positivo em 15%, e se tiver empiema, pus, aí a sensibilidade aumenta para 90%. A mesma coisa acontece com o BAR do líquido, né? A sensibilidade do BAR do líquido é 5% para o líquido citrino e 50% para empiema. Infelizmente, para Gene Expert ainda não tem tantos estudos em relação ao líquido, mas provavelmente deve ter uma sensibilidade um pouquinho melhor do que o BAR. Certo? O único que foi demonstrado, o que tem estudos de sensibilidade de líquidos no geral do Gene Expert, são estudos em escarro, né, que mostrou uma sensibilidade de 90% a 100%, e sensibilidade no líquor. Então, se você for fazer punção licólica também, o Gene Expert tem uma sensibilidade perto aí de 80% a 90%. Então, vale a pena fazer. Também tem a possibilidade de tuberculose ganglionar. Agora, da extrapulmonar, a tuberculose pleural é o mais comum para os pacientes que não têm imunossupressão, e a ganglionar é o mais comum para as pessoas que têm imunossupressão. Então, normalmente, a tuberculose ganglionar é indolor, tem muito mais no pescoço e supraclavicular, e é fácil de biopsiar. Então, a gente pode biopsiar isso e mandar para cultura. Tá? Então, é um método da gente pensar em tuberculose extrapulmonar. Então, os mais comuns da tuberculose extrapulmonar é pleural e ganglionar, e o mais grave é a tuberculose miliar. Isso você vai ter que ter em mente. Claro que você vai ter outros tipos de tuberculose. No nosso hospital é muito comum a gente ter tuberculose óssea, né? Porque a gente é referência em coluna. Então, mal de Pote, que é tuberculose na coluna, é muito comum a gente encontrar no nosso hospital em específico. E entra muito com frequência no nosso box de emergência, justamente porque tem complicação lá na cirurgia de coluna, desce para o nosso box de emergência. Então, é muito comum a gente ter mal de Pote no nosso hospital. Até mesmo que o nosso hospital é referência de tuberculose. A região leste de Brasília, como que engloba São Sebastião e São Sebastião tem Papuda, é uma região extremamente endêmica de tuberculose. Então, a nossa população tem muita tuberculose, inclusive como que a gente é referência em coluna, vem muito mal de Pote, né, tuberculose de coluna vertebral. Então, nosso hospital é cheio de tuberculose, né, o hospital da região leste. Então, você tem que saber em relação ao tratamento bem em relação a essa tuberculose. Perceba que a atividade alta, atividade bactericida alta, está descrito o levofloxacino e o moxifloxacino. Assim como numa atividade um pouquinho menor está escrito a linezolida. Linezolida tem prevenção de resistência, mas veja que a atividade esterilizante
O que significa essa atividade esterilizante? Significa que o seu teste vai vir negativo se o paciente utilizar esses remédios. Está descrito aqui como altamente esterilizante o levofloxacino e o moxifloxacino, né? Então, paciente que você, por motivo de pneumonia bacteriana, você optou por utilizar levofloxacino ou moxifloxacino, provavelmente esses pacientes vão vir com BAR negativo. Depois e posteriormente você suspeitar que for tuberculose. Em outras palavras, no nosso hospital, não é recomendável fazer tratamento com levofloxacino ou moxifloxacino para a maioria dos pacientes com pneumonia bacteriana comum. Senão a gente vai mascarar vários diagnósticos de tuberculose. Tá? Moderadamente, né, a atividade esterilizante está escrito a linezolida. Linezolida a gente utiliza normalmente no lugar da vancomicina, que cobre gram positivo, né? Linezolida muito útil para os pacientes que estão com insuficiência renal, porque a linezolida não precisa de fazer o ajuste em relação à função renal. Então, pacientes que estão utilizando, que precisam de fazer o tratamento para gram positivo, provavelmente multiresistente, no caso de vancomicina, a gente pode pensar em utilizar linezolida em pacientes com insuficiência renal, que a gente utiliza com muita frequência. Isso também se você tiver um diagnóstico provável de tuberculose, você pode mascarar o seu tratamento, né? Você pode mascarar o seu diagnóstico de tuberculose, ok? Então, por esse motivo, é bom você evitar no tratamento de pneumonia levofloxacino e moxifloxacino, e para o tratamento de lesão de pele, se a sua lesão de pele for sugestivo de tuberculose, e a lesão de pele sugestiva de tuberculose é aquela que você tem uma borda elevada, ulcerada, né? Nesses pacientes, não se recomenda utilizar a linezolida. Então, são duas coisas que vocês vão ter que ficar na mente. Levofloxacino e moxifloxacino para o nosso hospital, evite ao máximo utilizar, né, para pneumonia. Claro que em alguns momentos você vai ter que pensar em utilizar, ou até melhor em utilizar, pacientes, né, que você não tem suspeita nenhum e você tem quase a certeza que é pneumonia bacteriana, né, e a gente quer que tenha alta precoce. É bom utilizar levofloxacino porque você pode começar endovenoso e depois passar para o via oral e dar alta, né? Por motivo da gente pensar em dar alta precoce, levofloxacino, moxifloxacino é bem-vindo. Mas caso ao contrário, se você ainda está presente de um paciente um pouquinho emagrecido, que pode ainda ter algum risco de ser uma tuberculose, aí a gente não utiliza esses 3 medicamentos. Fique na mente em relação a isso. Esquema de primeira escolha, normalmente a gente oferece 4 comprimidos de HIP, né, que é rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, que é o RHZE, né. Esse comprimido a gente oferece normalmente 4 comprimidos ao dia durante 2 meses, que é a fase intensiva. A maioria dos nossos pacientes está entre 50 quilos a 70 quilos. Claro que em pacientes que tenha sexo feminino, que tenha tuberculose, também é comum os pacientes entrar nessa faixa de 36 quilos a 50 quilos. Então, na maioria dos casos, a gente tem que pensar que é 4 comprimidos em homens e 3 comprimidos em mulheres. Isso é a faixa mais comum, mas é de acordo com o peso do paciente. E caso passe desses 2 meses, a gente vai passar a utilizar a rifampicina com a isoniazida, né, tiroetambutol e pirazinamida, também com a mesma quantidade, 4 comprimidos no caso de pacientes do sexo masculino na maioria das vezes, 3 comprimidos no sexo feminino emagrecido, né, por mais 4 meses, tá? Normalmente, nessa transição do tratamento do HIP para o RI, a gente faz um raio-x de tórax de controle, tá? E todo mês a gente faz o BAR. E caso a gente tenha um BAR positivo nessa transição do HIP para o RI, BAR deu positivo, sugere-se fazer mais uma cultura, né? A gente já deve ter feito cultura antes, mas a gente faz novamente uma cultura e novamente a gente faz GeneXpert para ver se o paciente não está tendo resistência. Então, nessa transição é muito importante a gente ver o BAR, caso o BAR estiver positivo, a gente faz essa cultura GeneXpert, e o raio-x de tórax também serve para a gente fazer um controle.
E o final também, desses 4 meses, né, do tratamento do RI, também a gente faz o raio-x e o BAR, aí dependendo do raio-x e BAR, a gente pensa em fazer de novo cultura ou BAR, o Gene Expert. Embora todos os meses a gente tem que fazer o BAR para esses pacientes, tá? E o raio-x de tórax no segundo mês, quando termina o RIP, e no sexto mês, quando termina o RI. Já a gente tem aqui um esquema para tuberculose meningoencefálica. Antigamente, a tuberculose meningoencefálica, a gente fazia 2 meses de RIP e 7 meses de RI, totalizando 9 meses de tratamento, versus 6 meses de tratamento que a gente fazia do tratamento base, né? Mas agora na meningoencefálica a gente passou para 1 ano de tratamento. Então são 2 meses de RIP, mais 10 meses de RI para os pacientes que tenham ou tuberculose meningoencefálica ou tuberculose osteoarticular. Esse osteoarticular entra justamente mal de Pote. Como que o mal de Pote está muito perto da medula, é muito fácil de você fazer tuberculose meningoencefálica, né? Articular também é extremamente bem irrigado de sangue, então é muito mais fácil de disseminar. Então, como que esses pacientes de osteoarticular têm muita chance de fazer tuberculose meningoencefálica, esses pacientes também entraram no mesmo tratamento do meningoencefálica, de 2 meses de tratamento intensivo, 10 meses de fase de manutenção, né? 1 ano de tratamento no total, ok? Algumas observações em relação ao tratamento dos pacientes com tuberculose, a gestação, que a gente tem que acrescentar a piridoxina de 50 miligramas ao dia, justamente por causa que a isoniazida pode fazer com que tenha maturação neural do feto diminuído. Então, a gente só acrescenta a piridoxina e faz o tratamento ativo, né? Se fosse tuberculose ativa, faz o tratamento de RIP normal, como se fosse gente normal. Se a tuberculose for latente, sugere-se que você faça o tratamento só depois do parto, tá bom? Mas se fosse ativo, a gente faz o tratamento com RIP, né, normal, colocando a piridoxina a mais. Se for latente, a gente espera o parto do paciente e começa isoniazida monoterapia. Lembrando que para tuberculose latente, a gente faz monoterapia. Para tuberculose ativa, a gente faz a terapia combinada, né? Outra coisa que mudou também é para os pacientes com diabetes mellitus. Diabetes mellitus também tem muita facilidade de fazer neurite periférica, né? Já a doença faz com que você tenha neuropatia periférica. Então, como que utiliza tanto isoniazida quanto etambutol, né? Que também faz alterações neurais, é sugerido utilizar piridoxina também para todos os pacientes com diabetes mellitus, 50 miligramas ao dia, como se fosse dos pacientes gestantes. Isso protegeria contra efeito colateral do RIP. Então, gestante diabetes mellitus, você tem que pensar em utilizar piridoxina. E outra coisa de diabetes mellitus, o RIP, principalmente a rifampicina, ela tem um efeito sobre todos os medicamentos vias orais do diabetes mellitus. Então, normalmente, ela faz com que diminua um pouquinho a funcionalidade da metformina e aumenta muito outros tipos de hipoglicemiantes orais, né? Então, nesses casos, é sugerido você passar o tratamento para insulinoterapia. Então, isso também mudou um pouquinho, né? Então, a gente pensa em utilizar insulinoterapia para diabetes mellitus com piridoxina. Ok? Para os pacientes com HIV, também o tratamento muda um pouquinho. Normalmente, com os pacientes com HIV, se você já está em uso do tratamento, né, para HIV, que é o dolutegravir ou inibidor de protease, né? Inibidor de protease é quando você tem o R, né, junto. Então, quando você tem a Caletra, outros inibidores de protease que tem 2 nomes em um comprimido, né, sendo que uma delas é o R, né, barra R, você sabe que tem efeito, tem interação com a rifampicina. Então, esses pacientes, em vez de utilizar rifampicina, a gente tem que trocar por rifabutina. Só que o problema disso é porque, em vez de você tomar os 4 comprimidos junto, você vai ter que ficar manuseando muito bem as quantidades de comprimido, porque vai ter que ser todos os comprimidos separados, né? Porque não tem 4 em 1, que nem no caso de RIP. RIP são os 4 medicamentos em um comprimido. Aí a gente pega esses medicamentos tudo, 4 comprimidos junto e toma. Em cada
comprimido dela tem os quatro substâncias, junta elas e toma. No caso de rifabutina não tem isso, então a adesão do medicamento fica muito pior. Portanto, se o paciente nunca fez tratamento para o HIV, você começa o tratamento com HIP e você vai ajustar o tratamento do HIV para o HIP. Em vez de você fazer ou mudar a rifampicina para a rifabutina, você faz o HIP normal e você ajusta o tratamento do HIV se o paciente nunca fez o tratamento do HIV. Aí o tratamento de primeira escolha passa a ser o 3 em 1. O tratamento de primeira escolha do HIV, atualmente, a gente sabe que é 2 em 1, né? Que é o lamivudina mais o tenofovir, junto com o dolutegravir. Só que a gente já sabe que o dolutegravir tem interação medicamentosa com o HIP. Então, no lugar de você utilizar o tratamento de primeira escolha, que é 2 em 1, mais o dolutegravir, a gente utiliza o tratamento 3 em 1, que era o tratamento de primeira escolha do passado, né? Antes de 2017, o HIV, o tratamento de primeira escolha, era esse 3 em 1, que é o medicamento mais fácil de adesão, do ponto de vista da adesão, que tem a lamivudina e o tenofovir, que nem o 2 em 1, mas o dolutegravir que a gente utiliza atualmente, só que no lugar do dolutegravir entra o efavirense, tá? Então, é a lamivudina, tenofovir e efavirense. Esse medicamento tem pouco interação medicamentosa com o HIP e a gente pode pensar em utilizar, tá? Quando que a gente acrescenta, para quem nunca utilizou, né, o coquetel, quando que a gente utiliza o TARV, né, o coquetel, para esses pacientes? Se você tiver um CD4 menor do que 50, você deve começar o TARV em até 2 semanas, né? Por causa de risco-benefício. Esses pacientes morrem com muita facilidade, então a gente tem que aumentar logo a quantidade de células para eles não pegarem outras doenças oportunistas. No entanto, o fato de você fazer com que a carga viral, a quantidade de CD4 aumente, né, durante o tratamento da tuberculose faz com que o paciente tenha inflamação generalizada, uma síndrome de inflamação, né? Como que a imunidade do paciente começa a melhorar, começa a ter várias inflamações, o paciente pode passar mal por causa disso. Então, se o paciente estiver com CD4 maior do que 50, é recomendável que a gente só comece a fazer o tratamento do TARV na 8ª semana, que é quando a gente muda o tratamento intensivo para um tratamento de manutenção. Então, na mudança de tratamento do intensivo para manutenção, a gente passa a utilizar o TARV também, na maioria dos pacientes, né, que tenha esse CD4 maior do que 50, porque aí o risco-benefício fica o oposto, o risco de você ter doenças oportunistas está menor do que o risco de você morrer por causa da síndrome dessa inflamação exacerbada devido à recuperação da imunidade do paciente, tá? Então, se tiver menor do que 50, vale a pena a gente começar logo com TARV. Se for maior do que 50, é melhor você esperar até a 8ª semana para começar o TARV. Outro caso que a gente só começa o TARV na 8ª semana, mesmo tendo menor do que 50 de CD4, é se você tiver infecção do sistema nervoso central. Imagina se você começar a ter inflamação no sistema nervoso central por causa de recuperação da imunidade do paciente. Fazer um edema cerebral não é nada interessante, né? Então, o risco, nesse caso, também é superior ao benefício. Então, mesmo que tenha celularidade menor do que 50 em CD4, você deve começar somente o tratamento de TARV depois de 8ª semana, se você tiver o acometimento cerebral. Ok? E lembrando que para esses pacientes é extremamente importante, se você aparecer que é HIV positivo e tem tuberculose, você tem que fazer carga viral, tem que fazer CD4 e tem que fazer a genotipagem do HIV também, que com a genotipagem do HIV a gente sabe qual é o melhor TARV que possa ser feito para o HIV, tá certo? Vai que o 3 em 1 para esse paciente não presta, né? Aí a gente vai ter que pensar em outras opções. Ok? Então, genotipagem é muito importante para esse caso. Ok? No caso de pacientes com cirrose hepática também, o tratamento é totalmente diferente, até mesmo que rifampicina e isoniazida é tóxico para o fígado do paciente. Quando que a gente suspende
o HIP do paciente. Se a gente, durante o acompanhamento, e acompanhamento é mensal, né? Acompanhamento mensal faz o TGO TGP do paciente. Se o TGO TGP for 5 vezes o valor da referência, a gente vai ter que suspender tudo e começar a fazer reintrodução desse HIP na ordem de RAPE, né? Seria rifampicina com etambutol primeiro, aí depois você começa, depois de 7 dias, de 3 a 7 dias, você coloca isoniazida, e depois de 3 a 7 dias, você coloca pirazinamida. Entre elas, você sempre faz TGO-TGP. A gente pode não ter o resultado imediato, mas a gente faz, né? Tira tudo, faz o RE, que é rifampicina e etambutol, faz o exame de TGO-TGP de novo, coloca isoniazida, faz o exame de novo de TGO-TGP e coloca pirazinamida, no intervalo de 3 a 7 dias. E a gente vai ver quem é que provavelmente está causando essa hepatopatia, né? E a gente vai ter que pensar em trocar o medicamento que causou essa hepatopatia. Se é realmente o rifampicina, se é a isoniazida ou se é a pirazinamida. Etambutol provavelmente não é a causa, por isso que a gente já inicia junto com a rifampicina, né? Então, nossa suspeita é entre rifampicina, isoniazida e pirazinamida. E alguma delas provavelmente deve ter causado. Se reintroduziu tudo e a quantidade de TGO-TGP vem em decadência, a gente não precisa ficar preocupado e continua utilizando o RIP normal. Já se em algum momento começou a subir de novo depois da introdução de algum dos medicamentos, a culpa é desse medicamento e a gente tem que trocar esse medicamento. Isso para todo mundo que tem TGO-TGP acima do que 5 vezes o valor da referência. Acima de 3 vezes o valor da referência se o paciente tiver sintomatologia. E pacientes que têm a cirrose independente, a gente não pode utilizar mais rifampicina nem isoniazida, né? Aí vai ter que trocar por esse esquema, né? Esse esquema aqui é o esquema de capreomicina. Então, são 5 meses de capreomicina, 3 vezes por semana. Esse significado, tá? 5 meses, capreomicina por 3 meses, 3 vezes por semana. Etambutol e levofloxacino. Aqui, o levofloxacino como sendo tratamento de escolha para os pacientes com cirrose em caso de tuberculose. Por isso que o levofloxacino a gente não deve ficar queimando no nosso hospital. Vai que você cria resistência da tuberculose por causa desse levofloxacino, né? E depois disso, você vai fazer a manutenção de 7 meses de etambutol com levofloxacino. É assim que a gente faz para o paciente com cirrose. Ah, doutor, mas eu nunca vi esse capreomicina. Você, no lugar do capreomicina, uma das opções é você utilizar a amicacina, tá? Então, na realidade, capreomicina, no lugar disso, você pode pensar em utilizar streptomicina, e se não tiver streptomicina, você pode pensar em utilizar amicacina. Todas elas é extremamente nefrotóxico e ototóxico, né? Esses cassinas da vida aí são nefrotóxico e ototóxico, então você tem que ficar prestando atenção em relação a isso. E aqui o interessante é que a gente pode utilizar esse esquema também para os pacientes que foram intubados e que precisam de medicamento endovenoso. Que quando você utiliza, por exemplo, no box de emergência, oferece noradrenalina, o paciente está séptico e começou a utilizar noradrenalina, infelizmente a noradrenalina vai fazer vasoconstrição intestinal. Então, a absorção dos medicamentos intestinais ficou muito baixa. Então, no lugar de você passar pela sonda nasoentérica e vários medicamentos entopem na sonda nasoentérica e não passa pela sonda nasoentérica, tá? São os medicamentos comprimido grande e também pode desnaturar na hora de você quebrar o comprimido. Então, nesses casos, a gente pode pensar em tratamento para pacientes que estão intubados, com drogas vasoativas graves, se você acha que aquilo é tuberculose, você pode pensar em utilizar capreomicina, streptomicina ou amicacina, junto com levofloxacino, pode pensar em oferecer etambutol pela sonda, mas se você não quiser utilizar etambutol, uma das opções é você utilizar linezolida, ou você pode até utilizar meropenem. Incrível que pareça, meropenem também tem alguma efetividade para tuberculose, tá? Então, seria um esquema interessante você utilizar amicacina com meropenem e levofloxacino. Perceba que esse esquema a gente utiliza em muitos pacientes sépticos, né? Porque o meropenem cobriria gram-negativo, pneumococo tranquilamente, o linezolida cobriria gram-positivo, que a gente queria cobrir mesmo, e o levofloxacino cobriria pneumonia atípica,
que a linezolida e o meropenem não cobre. Perceba que esse tratamento é um tratamento também ideal para cobrir quase todas as bactérias possíveis, incluindo, né, a tuberculose. Então, em pacientes críticos de UTI, que o paciente esteja no box de emergência utilizando droga vasoativa, o que eu recomendo é isso, você utilizar amikacina, meropenem, linezolida com levofloxacino, ok? É uma possibilidade de tratamento. E isso quem tem que saber, infelizmente, a depender do caso no box de emergência, a gente mesmo que tem que saber para poder fazer isso, né? Então, tenha isso na mente, tá? Para os pacientes que você precisar de fazer tratamento endovenoso, tem essa possibilidade. Agora, isso aqui em relação a pacientes que tenha tuberculose latente, tá? Que não está ativo. Então, o paciente não tem sintomatologia nenhum, raio-x está limpo e você tem um paciente com IGRA positivo ou teste tuberculínico maior do que 5 milímetros. Nesse caso, todos os pacientes que teve contato com gente com tuberculose têm que fazer monoterapia com isoniazida. A preferência de monoterapia com isoniazida, tá? Os mesmos aí na dose igual, né? 300 miligramas, que a gente normalmente oferece no máximo, né? Os 4 comprimidos de isoniazida. Aí você vai fazer o tratamento de 6 meses de tratamento, como se fosse tuberculose mesmo. Só que aí monoterapia só com isoniazida. Tá? Então, todo mundo que teve contato com gente com tuberculose, você fez o diagnóstico de tuberculose, precisou de tratar esse paciente com tuberculose, chama todo mundo da família, faz IGRA ou PPD. Se o PPD der positivo e IGRA der positivo, infelizmente tem que fazer a isoniazida durante 6 meses de tratamento, né? E você vai ter que reavaliar esse paciente. Tá certo? Claro que os pacientes também com imunossupressão, somente com 5 milímetros é suficiente para você começar a fazer o tratamento, que é o paciente com HIV, uso de corticosteroide, uso de inibidores de TNF-alfa, pré-transplante que fará a terapia imunossupressora, todas elas com 5 milímetros é suficiente. Já os pacientes com os 10 milímetros, entre os pacientes que têm um problema pulmonar prévio, como silicose ou tabagista maior do que 20 cigarros ao dia, pacientes que têm baixo peso, e incrível que pareça, aqui já entrou pacientes com diabetes mellitus, ok? Então, isso também você faz monoterapia. Esses pacientes, normalmente a monoterapia que a gente pega, nos pacientes com contato, com imunossupressão, normalmente a gente faz a monoterapia com isoniazida. Nesses pacientes aqui, normalmente a nossa terapia fica com rifampicina, porque esses pacientes, principalmente pacientes que tiver nesse grupo com a idade maior do que 50, esses pacientes costumam fazer hepatite pela isoniazida. Então, o tratamento fica mais provável que você utilize a monoterapia de rifampicina de 600 miligramas, que é a dose igual que a gente normalmente utiliza para o tratamento ativo, 600 miligramas, né, 4 comprimidos de rifampicina, isolada, tá? Durante 6 meses de tratamento, tá? Outra possibilidade de você fazer é quando você tem a conversão. Lembrando que a conversão a gente só faz com PPD, tá? Então, PPD tem a incremento de 1 centímetro, né, 10 milímetros, em relação à primeira testagem. No IGRA não tem possibilidade de fazer isso, porque só vem positivo ou negativo, a gente não tem intensidade também, tá? Então, quando você tem a convenção no PPD, também você faz monoterapia. Nesses casos, profissionais de saúde, principalmente, né, que tem essa convenção, a gente faz a monoterapia com isoniazida. A não ser que você tenha mais de 50 anos de idade, que você pode pensar em passar para rifampicina monoterapia. Em 2 semanas de tratamento, o paciente vai vir com baciloscopia negativa. Então, teoricamente, em 2 semanas de tratamento, você conseguiria tirar com tranquilidade. E mesmo que a baciloscopia venha positivo, normalmente em 2 semanas de tratamento, o paciente já não passa para as outras pessoas, tá? Então, essas 2 semanas é tranquilo de você retirar. Já se você tiver um paciente que a pneumonia não for, né, pulmonar, TB for pleural e você tem um BAR negativo, lembrando que mesmo TB pleural, TB miliar pode vir BAR positivo, né? Se for extrapulmonar e o BAR vir negativo, você pode tirar no mesmo dia.